Fala pessoal, beleza? Nossa aula agora sobre geopolítica é Oriente Médio, uma das regiões em termos geopolíticos mais relevantes no cenário mundial. Por que não dizer, claro, para o Enem e para os vestibulares também. Para a gente entender a geopolítica do Oriente Médio, temos que localizar essa região que faz parte do continente asiático. A Ásia, assim como a América, é dividida em América do Norte, Central e do Sul por aspectos geográficos, a Ásia também é dividida de acordo com aspectos geográficos. Aqui tem um mapinha da divisão geográfica das regiões da Ásia. Tem a Rússia, propriamente dita, uma região da Ásia sozinha, e o restante da Ásia é dividido em leste asiático, composto aqui por Mongólia, China, as duas Coreias, Japão e Taiwan, o Sudeste Asiático, região famosa pelos tigres asiáticos, Myanmar, Laos, Tailândia, Vietnã, Camboja, Brunei, Malásia, Singapura, Indonésia, Filipinas e Timor-Leste. Temos a Ásia Meridional, ou também conhecida como porção sul da Ásia, com Bangladesh, Índia, Paquistão e Afeganistão, e Nepal e Butão. Temos a Ásia Central, uma região de geopolítica bastante instável também, basicamente formada por países da antiga União Soviética, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Turcomenistão e por aí vai. E a região que nos interessa na aula sobre geopolítica do Oriente Médio, que é o Oriente Médio propriamente dito, que não é um continente, é uma porção da Ásia. O Oriente Médio ele vai do Irã à Turquia, ao Iêmen. Ele é formado por esse triângulo Irã, Turquia e Iêmen, composto então por Irã, Turquia, Síria, Iraque, Líbano, Israel, Jordânia, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Omã e Iêmen. Isso é o que a gente chama então de, geograficamente falando, de Oriente Médio. Então, quando tratamos de geopolítica do Oriente Médio, tratamos dessa região do globo terrestre. Ao longo das aulas sobre o Oriente Médio, porque essa aula aqui é só uma caracterização da região, do ponto de vista econômico e geográfico, nós vamos trabalhar alguns países no Oriente Médio que têm uma geopolítica bastante aflorada. O Irã, a Síria, Israel-Palestina, Iraque, são países com a sua geopolítica bastante aflorada no cenário regional, Oriente Médio e no cenário global. O Oriente Médio ele é conhecido como um barril de pólvora, ou seja, além das questões geopolíticas relevantes, nós temos também sempre tensões muito fortes na região, prontas para explodir. E esse barril de pólvora está ligado especialmente a alguns fatores. A gente pode listar como 3 fatores importantes, e isso cai nos vestibulares, no Enem, repetidamente. Quais são os motivos que levam o Oriente Médio a ser uma região tão instável do ponto de vista geopolítico? Em primeiro lugar, as reservas de petróleo. Se a gente somar as reservas de petróleo do Oriente Médio e observar aqui, nesse gráfico que está aqui, Oriente Médio, a gente tem como importantes reservas de petróleo a Arábia, o Irã, o Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, beleza? Se a gente somar todos esses países aqui, nós temos quase, um pouco menos, de quase 50% das reservas de petróleo no cenário internacional. Essas reservas de petróleo, no caso do Oriente Médio, elas estão localizadas essencialmente nesse eixo formado aqui, banhado pelo famoso Golfo Pérsico, e é o eixo formado por Irã, Iraque, Arábia Saudita. São os 3 países que representam a maior reserva de petróleo. Existe aqui um país bem pequenininho que é o Kuwait, também uma grande reserva de petróleo. Alguma coisa em menor escala na Síria. Mas as maiores reservas de petróleo estão no tripé: Irã, Iraque, Arábia Saudita. Se a gente olhar no gráfico, a Arábia Saudita tem a maior reserva de petróleo do Oriente Médio, com 15,7% das reservas mundiais. Irã vem em segundo lugar, com 9,3%, e o Iraque em terceiro lugar, com 8,8%. Por isso que eu falei que o tripé do petróleo no Oriente Médio são esses 3 países. E são os 3 países que disputam, ao longo da história recente do Oriente Médio, especialmente a história do século XX, início do século XXI, eles disputam a supremacia regional. Quem vai ser a liderança regional do ponto de vista político e econômico fundamentado no petróleo?
Só que tem uma curiosidade nisso. Individualmente, regionalmente, o Oriente Médio tem as maiores reservas de petróleo do planeta Terra, quase 50%. Individualmente, a maior reserva de petróleo do planeta Terra é a Venezuela. Beleza? A Venezuela está aqui, fronteiriça ao Brasil, na América do Sul, e ela é a maior reserva de petróleo do planeta Terra, com 17,9% de todo o petróleo do planeta. Isso, fonte de 2018. Tá? É uma das explicações do porquê no cenário venezuelano existe uma geopolítica bastante intensa. Na Venezuela existe o interesse dos Estados Unidos, existe o interesse da Rússia, existe o interesse da China, o interesse da própria Venezuela e dos seus atores internos, dos empresários, dos políticos, etc., para ver quem vai controlar essas reservas de petróleo. Hoje quem controla é a empresa estatal PDVSA, Petróleo de Venezuela. Quem controla é o governo venezuelano. E aí existe uma disputa internacional, claro, numa geopolítica muito evidente, para ver quem vai conseguir tomar esse petróleo da PDVSA, quem vai conseguir tomar esse petróleo da Venezuela. E aí tem todo o interesse internacional, assim como tem um interesse internacional no Oriente Médio em relação ao petróleo. No caso do Oriente Médio, esse interesse ele ganha em proporção a partir do final do século XIX e início do século XX, quando existe a segunda revolução industrial e o petróleo passa a ser a matriz energética do modelo industrial global. E aí o Oriente Médio, que quase não tinha relevância no cenário internacional, a não ser como rota comercial e tal, ele passa a ter uma relevância enorme no cenário internacional. Tanto é que quem coloniza, entre aspas, quem é o país império do Oriente Médio no final do século XIX e grande parte do século XX, especialmente até a Primeira Guerra e depois até a Segunda Guerra Mundial, é a Inglaterra, o grande império do final do século XIX. Grande parte dessas fronteiras no Oriente Médio são fronteiras artificiais, criadas pela Europa, sobretudo pela Inglaterra, delimitando os países. Isso é um outro problema. As fronteiras artificiais do Oriente Médio, assim como aconteceu na África também, o que acaba fomentando e aflorando uma série de conflitos. Então, você ter petróleo associado a fronteiras artificiais criadas por um império que domina o Oriente Médio, visando domínio geográfico e domínio geopolítico do petróleo, claro que vai produzir geopolítica de conflitos armados na região. Então, primeiro fator, petróleo associado às fronteiras artificiais. O segundo fator, que é menos relevante, tá? Curiosamente, do que o petróleo e as fronteiras artificiais associados, são as diferenças étnico-religiosas. Por que eu falo que é menos relevante, curiosamente? Porque o Oriente Médio não é das regiões mais diversas em termos de etnia e religião. Se a gente pensar na África, e até porções da África proporcionalmente do mesmo tamanho do Oriente Médio, se a gente pensar no Brasil, algumas regiões da América Latina, da Ásia até, fora do Oriente Médio, a diversidade é muito maior do que no Oriente Médio. A questão não é a diversidade em si. A questão é o fundamentalismo, a não aceitação do diferente. Achar que o seu é sempre o verdadeiro em relação ao outro que é o falso ou errado. A diversidade não é o problema é o fundamentalismo sobre a diversidade. Quando a gente fala então de diversidade étnica, quais são os principais povos do Oriente Médio? Nós temos os árabes dominando praticamente todo o Oriente Médio, principalmente a Península Arábica, onde tem a Arábia Saudita, de origem os árabes, então Península Arábica da Síria até Omã e Iêmen, toda essa região, somando aqui o Iraque, faz parte da maioria árabe. Os turcos, claro, dominando a Turquia, a cor aqui não ficou muito diferente em relação aos árabes no mapa, não, mas os turcos na Turquia é uma etnia, um povo diferente dos árabes. Os persas dominando o Irã, beleza? A região da antiga Pérsia, que é o Irã, que não é árabe. Os judeus exclusivamente em Israel, esse mais roxinho que está aqui, beleza? Os judeus exclusivamente em Israel. E algumas outras minorias dominadas aqui no sul e no norte do Irã, e uma das regiões mais tensas do Oriente Médio, dominada pelo povo curdo, que pega uma parte do Irã, uma parte da Turquia, da Síria e do Iraque. Reparem que dos grandes povos e etnias do Oriente Médio, os curdos são os únicos que não têm um território definido, que não têm fronteiras definidas, eles acabam sendo pulverizados em vários outros estados de outras etnias.
Claro que a questão dos curdos também vai ser motivo geopolítico. Aí a gente lembra que grande parte dessas fronteiras no Oriente Médio são fronteiras artificiais. Os curdos, ao não terem suas fronteiras definidas, estamos falando do final do século XIX, início do século XX, isso acaba produzindo uma geopolítica pelo interesse dos curdos, um povo diferente dos árabes, dos turcos, dos persas e dos judeus, tentarem delimitar seu território. E aí, para isso, eles vão entrar em conflito com outros povos. Além das diferenças étnicas e dos fundamentalismos da não aceitação do diferente, a gente tem a diferença religiosa. No Oriente Médio, predominantemente a maioria da população islâmica, para entender que islâmico não é necessariamente árabe, o Irã é persa, é de maioria islâmica, Turquia é turco de maioria islâmica, e a Península Arábica, árabe de maioria islâmica. O islamismo ou os muçulmanos, isso representa uma religião, não tem relação direta com a etnia tem a ver com a história, com a língua, com a organização social e cultural. Países islâmicos com minorias cristãs muito importantes, é o caso da Síria e especialmente do Líbano. O Líbano tem uma porção de cristãos muito atuantes politicamente e economicamente no país, principalmente com uma influência muito grande da França, que foi a metrópole do Líbano durante o século XIX e início do século XX, e país com maioria judaica e exclusivamente Israel, que é o país de Rosa. Detalhe importante, eu repito, a diversidade não é tão grande, porém os fundamentalismos aflorados, a não aceitação, acaba exaltando a questão geopolítica. E por fim, como terceiro fator, petróleo, junto com fronteiras artificiais, as diferenças étnico-religiosas e o terceiro fator do tripé da geopolítica do Oriente Médio como barril de pólvora é questão hídrica. Muitos conflitos no Oriente Médio estão associados à questão da água. Aqui, por exemplo, a gente vê um mapa, esse mapa que está aqui do lado, que é o parâmetro global para estresse hídrico por província, estado ou região. Estresse hídrico, traduzindo aqui, é falta d'água, tá? É limitação no acesso à água. Estresse hídrico baixo é o mais clarinho, por exemplo, aqui o Brasil, a gente tem um estresse hídrico baixo, exceto no Nordeste, por exemplo, que a gente tem um estresse hídrico baixo-médio, região do sertão nordestino e algumas regiões do sul e do sudeste em função do alto consumo associado à falta de saneamento. Mas basicamente o Brasil tem estresse hídrico baixo, ou seja, praticamente não falta água no Brasil. Estresse hídrico extremamente alto, que é o que interessa para a gente, significa que tem mais de 80% da população com falta d'água ou com dificuldade do acesso à água. Então nós vamos ter aqui regiões desérticas, o deserto da Califórnia, Estados Unidos e México, o deserto do Atacama, região andina, Cordilheira dos Andes, o deserto do Kalahara, no sul da África, o deserto do Saara, e aí porções da Europa entram nesse caso aqui, pela influência do deserto do Saara, reduzida pluviosidade e o alto consumo. Nós temos a região do deserto de Gobi, na China, o deserto australiano. E aí tem uma região aqui fundamental e importante, vou mudar de cor aqui, que é a Península Arábica, marcada aqui de verde. A Península Arábica e o Oriente Médio, região com alto estresse hídrico, porque é uma região de clima semiárido e árido, região de baixíssima pluviosidade, o deserto da Arábia e do Irã domina essa região, o que garante estresse hídrico. Qual é a consequência? Normalmente, as regiões com alto estresse hídrico são regiões que vão existir conflitos pela água ou a pouca água que existe. No caso do Oriente Médio, a gente tem dois conflitos muito evidentes por causa da água. Um conflito envolvendo Israel e Síria, pelo domínio, para mudar a cor aqui de novo, pelo domínio das colinas de Golã, beleza? As colinas de Golã é onde existem as nascentes para o rio Jordão, que corre aqui na fronteira entre Israel, Jordânia, Cisjordânia, até desaguar no Mar Morto, que é o principal rio perene dessa região, entre Israel, Jordânia, Cisjordânia e Síria, onde estão as nascentes, além dessa região ter um importante aquífero. Existe um aquífero embaixo da Cisjordânia, aqui no subsolo, que é um aquífero que Israel depende muito da água dele. Então Israel depende da água do Rio Jordão e do aquífero da Cisjordânia. Isso faz com que Israel tenda a tentar dominar, e dominar efetivamente, as nascentes do Rio Jordão nas colinas de Golã,
originalmente pertencentes à Síria, então conflito com a Síria, e dominar o aquífero da Cisjordânia com conflito na Cisjordânia, para entender que não é um conflito exclusivamente étnico, judeus e árabes, religioso, judeus e muçulmanos. Existe uma questão hídrica muito forte numa região de estresse hídrico. Cerca de 30% da água de Israel vem do Rio Jordão. Então é importante para Israel garantir o controle sobre essa água. Uma outra região hídrica importante é a região da bacia do rio Tigre e Eufrates. Aí é uma bacia que envolve, né? Aqui a gente tem o rio Tigre, esse rio tá aqui é o rio Tigre, e aqui a gente tem o rio Eufrates. Os dois correm especialmente no Iraque. Iraque que está na área de estresse hídrico no deserto, entre o deserto da Arábia e o deserto do Irã. As nascentes desses rios estão na Síria e estão na Turquia. Resultado, o Iraque, vira e mexe, ele tem tensões com a Turquia e com a Síria para o controle desse curso d'água, já que a nascente não está no Iraque. Então, teoricamente, quem controla a essência do rio é quem controla a nascente. Então, o Iraque ele fica sempre em tensões hídricas e geopolíticas com Síria e Turquia por causa da água nessa região de estresse hídrico. Beleza? Então, Oriente Médio, barril de pólvora, 3 fatores. Petróleo associado a fronteiras artificiais, diversidade étnico-religiosa e os fundamentalismos, e a questão hídrica, especialmente as disputas em áreas de estresse hídrico. Beleza, pessoal? Um grande abraço.